a gente vai ter que entender tudo aquilo que deveria ser ensinado para esses nossos alunos. Então, basicamente, aqui estão todos os conteúdos de ensino dos nados formais. A gente tem ali os grandes grupos que envolvem a saída de bloco, o nado, a virada e a chegada. E depois, para dentro de cada um desses grandes grupos, a gente tem aquilo que a gente vai ensinar. Então, por exemplo, para a saída de bloco, eu tenho que ensinar para o meu aluno como é que ele se posiciona no bloco. O que é o bloco? Como é que ele se posiciona no bloco? Como é que ele faz força no bloco de partida? Quando eu comecei a trabalhar com a natação, a piscina que a gente trabalhava, essa que eu falei de 33 metros, não tinha bloco de partida. Como as crianças saíam basicamente no nível da água, se elas empurrassem só para frente, elas quase não tinham fase de voo. Então elas jogavam o corpo para cima, para depois ir para frente. Algumas dessas crianças passaram a treinar numa outra piscina comigo, viraram atletas e lá tinha um bloco de partida, que era uma porcaria, mas pelo menos tinha um bloco de partida. A mudança de entendimento era, eu não posso mais impulsionar meu corpo para cima, porque eu já estou acima do nível da água, eu tenho que impulsionar meu corpo para frente. Isso é conceitual, porque senão a criança faz isso, ó, e cai no mesmo lugar. Você não é balãozinho, você tem que jogar o corpo para frente. Então ela tem que entender que também como se posiciona no bloco. Como é que os pés estão presos, qual pé vai estar na frente, qual pé vai estar atrás, qual é a função daquele apoio dos pés de trás, se tiver esse bloco lá na sua academia, se não tiver tudo bem, mas qual é a função da perna de trás e da perna da frente, como elas contribuem com a saída de bloco, onde as mãos se posicionam, o que a cabeça faz, a gente vai falar sobre esse assunto. Qual é o sentido da impulsão, o que acontece na fase de voo, como deveria ser a entrada na água, por que tem que ser assim, como que é esse deslize, se vai ter ondulação, se não vai ter ondulação, se vai fazer Filipina, não vai fazer Filipina, como é que é a saída para o nado, né? Eu estou na fase submersa, como é que eu vou retornar para o nado? Como é que isso vai acontecer? Pô, Guilherme, mas eu não estou falando de natação, você falou que o nosso clube não trabalha com natação competitiva, e realmente não trabalha, mas isso aqui a gente deveria ensinar. Se ele vai usar isso depois para competir ou não, isso não é problema nosso, a gente vai ensinar o que a natação pede que a gente ensine. Tudo isso aí está mais ou menos em ordem pedagógica, principalmente para o nado ali, ó. Então, nos nados, o que a gente vai ensinar? Pernada, braçada, coordenação braço e perna. Aí, junto com pernada e braçada ali, a gente pode pegar a posição corporal, a criança entender como é que é a posição corporal dentro da água, rolamento, respiração específica e coordenação braço e perna e respiração. E isso depois vai levar ao nado propriamente dito. Em cada um desses momentos, eu posso fazer correções. Então, eu posso fazer correção só da pernada, quando ela estiver fazendo só a pernada. Se é um exercício, por exemplo, de pernada, o meu objetivo é ensinar a pernada, e eu peço que a criança faça abraçada para a respiração lateral, está errado. Porque se o foco é na pernada, eu não deveria complicar ensinando, exigindo movimentos de braçada e de respiração. Se o foco é pernada, respiração geral. O que é respiração geral? Respiro para frente, respiro colocando os pés no chão. Se a piscina for funda, eu faço sustentação, porque o foco é na pernada. Se o foco é na pernada, eu vou pensar, eu preciso de material flutuante, preciso da prancha? Muitas vezes a gente coloca a prancha nas mãos da criança porque ela não passou por uma boa adaptação ao meio aquático. Se você tira a prancha dela, ela morre afogada. Se a criança passou pela adaptação, você não precisa de material flutuante nenhum, a não ser que isso se justifique. Aí eu quero criar uma dificuldade, eu quero, por exemplo, o que alguns treinadores criticam o uso da prancha? Como a prancha flutua, há uma tendência dele afundar a pernada. Então você está numa posição inadequada dentro da água. Então você está produzindo força de uma maneira diferente que deveria ser a maneira correta. Então você está modificando a estrutura do nado. Quando a gente utiliza a tendência do corpo é ficar mais nesse sentido. Porque a prancha ela flutua. Então você está desequilibrando o corpo, mas o nado de crawl ele é mais ou menos assim. Tem uma prancha da Finish, que ela é um triângulo, que a flutuabilidade dela é muito pequena. Eu acho essa prancha perfeita, porque você está fazendo a pernada, a prancha fica submersa. Ela não fica lá em cima. Você está criando uma posição, às vezes dá até dor no ombro, uma posição que não tem nada a ver. Tem umas pranchas desse tamanho. As pranchas antigas, então, nem se fala. Parecia que você está segurando uma boia de sinalização da Marinha. Porque as crianças não passavam pela adaptação ao meio aquático. Então a prancha ela era importante. Então a gente não precisa mais fazer isso. Se eu estou ensinando um exercício de braçada, significa que a criança já tem noção da posição corporal, noção de pernada. Não só pelo próprio nado, mas porque ela passou pela adaptação ao meio aquático. Então, se eu estou ensinando a pernada e a criança não consegue ficar nem na horizontal... Desculpa, estou ensinando a braçada e a criança não consegue ficar nem na horizontal, tem alguma coisa errada.
Você pecou em alguma coisa lá atrás, porque ela passou pela adaptação. Então ela tem que ter tranquilidade de ficar com o corpo na horizontal. Ela não sabe fazer esse movimento necessariamente. Né? Ela até faz isso, mas ela nem sabe que isso é um nado de crawl. Ela só rodava o bracinho. Agora aquele rodar o bracinho é braçada do nado de crawl. Está tendo uma progressão. Então se eu estou ensinando a braçada, eu entendo que ela fica na horizontal, que ela faz uma boa pernada. Se ela não faz isso, não tem por que ensinar a braçada. Se a criança não faz pernada, não faz braçada, como é que eu estou ensinando respiração específica? Que é a respiração ali que está em cima de coordenação, braço e perna e respiração. Antes disso, desculpa. Se eu ensinei pernada, ensinei braçada, eu tenho que ensinar coordenação dos dois componentes. Não é porque eu faço a braçada bem, não é porque eu faço a braçada bem que os dois vão casar quando forem feitos ao mesmo tempo. Quando eu estiver ensinando a respiração específica, que talvez seja no lado de crawl o conteúdo mais difícil, isso é um outro desafio. Eu só vou ensinar respiração específica se tiver uma boa pernada, tiver uma braçada razoável, uma boa coordenação dos dois componentes. Então, pessoal, existe essa preocupação que a gente tem que ter. Quando a gente propõe um exercício, esse exercício é para alcançar determinado objetivo. Se não tiver claro para mim qual é o objetivo que eu quero alcançar, eu vou propor um montão de exercícios que não tem nada a ver. Eu estou propondo exercícios de coordenação, quando na verdade ele não faz pernada. Estou propondo exercícios de pernada quando ele não fica nem com o corpo na horizontal. Aí fica uma desgraça para o cara, para o aluno que está fazendo, para quem está assistindo. Porque uma coisa é o aluno nadar relativamente mal porque está aprendendo. Outra coisa é ele nadar mal porque ele já aprendeu a nadar mal. Você vê o cara se desgastando, se matando e o cara não sai do lugar. É ruim para quem está observando. Ok. Depois, para virada, a mesma coisa. Eu posso ensinar os diferentes tipos de virada, virada com as duas mãos, que a gente vai falar, virada olímpica, virada de cravo, virada de costas, mas basicamente a pessoa vai passar por esse processo. Ela tem que saber como é que é a aproximação, como é que é esse toque na borda, se é com as mãos, se é com os pés, tem que ser com as duas mãos ao mesmo tempo, é uma virada simples, que eu vou tocar com uma mão só. Eu vou fazer um giro ou vou fazer uma cambalhota? Né? Um giro ou uma virada? Como é que é esse tipo de mudança de posição corporal que eu faço? Como é que eu faço a impulsão, como é que eu faço o deslize, a ondulação filipina, retorno para o nado e a virada como um todo. Eu fazer isso tudo aqui não me garante fazer isso. Eu fazer isso tudo aqui não me garante fazer o nado de crawl.